Quando você pensa em Palestina, deve pensar em violência, apreensões de terra e uma ocupação israelense que dura décadas. Mas o que você talvez não saiba é que outro país teve um papel determinante na causa desse conflito: o Império Britânico. Quando o homem branco chegou. De 1516 até pelo menos 1917, a Palestina estava sob o controle do Império Otomano, uma terra de religiões diversas, onde cristãos, muçulmanos e judeus viviam lado a lado, majoritariamente em paz. Então, no início dos anos 1900, um pequeno número de judeus europeus estavam tentando angariar apoio para o sionismo e estabelecer uma pátria judia. 20 anos antes, em 1897, um movimento liderado por Theodor Herzl foi iniciado em uma conferência na Suíça. Eles decidiram que advogariam por uma pátria judia na Palestina, mas o movimento não tinha muito apoio naquele momento. Na época, apenas cerca de 8% da população da Palestina era judia. Ao mesmo tempo, o nacionalismo árabe estava em ascensão e muitos palestinos queriam um Estado independente. O Império Britânico conhecia as ambições de ambos, sionistas e palestinos, e se aproveitaram da situação para promover seus próprios interesses. Em 1914, em meio à Primeira Guerra Mundial, os britânicos entraram em guerra contra os otomanos. Em 1915, Henry McMahon, representante britânico do Cairo, se aproximou de líderes árabes com uma proposta. A Grã-Bretanha aceitaria a independência árabe se eles os ajudassem na luta contra os otomanos. Então, em 1917, o secretário de Negócios Estrangeiros britânicos escreveu uma carta de um parágrafo para Walter Rothschild, uma figura proeminente na comunidade judaica britânica. Ela dizia: "O governo de Sua Majestade vê com bons olhos o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina e dedicará seus melhores esforços para facilitar a realização desse objetivo." Esta carta ficou conhecida como a Declaração de Balfour e estava em flagrante contraste em relação à declaração dos exércitos britânicos e franceses de 1918, que assegurava autonomia aos povos da Síria, Palestina e Mesopotâmia. Então, o que estava acontecendo? Os britânicos prometeram independência para os árabes que viviam na Palestina, mas também prometeu uma pátria para os judeus numa terra que já estava habitada. Os britânicos estavam apenas dando terras que não lhes pertenciam para qualquer um que eles gostassem? Quando o Império Otomano colapsou em 1918, a Liga das Nações deu aos britânicos um mandato ou controle administrativo da Palestina em 1920. Era um mandato duplo. Por um lado, deveriam agir em nome dos palestinos, mas por outro, eles deveriam agir em nome da comunidade internacional de judeus que queriam estabelecer uma pátria. Então os britânicos desenharam fronteiras arbitrárias, transferindo a margem oriental do Rio Jordão para os Hashemitas. Foi sob o mandato britânico que judeus da Europa começaram a imigrar para a Palestina e comprar terras. A população judia na Palestina cresceu em 10 vezes, de 60 mil para mais de 600 mil entre 1918 e 1947. Muitos palestinos viram o influxo de massa de judeus como um movimento colonial europeu. Então, como esperado, isso gerou conflito. Em 1929, revoltas eclodiram no Muro das Lamentações, em Jerusalém. Tanto palestinos quanto judeus perderam suas vidas. Em 1936, após a imigração judia crescer ainda mais revoltas eclodiram. Dessa vez, os britânicos foram duros e mataram entre 2.000 e 5.000 palestinos. Uma comissão real britânica concluiu que, por causa da Grã-Bretanha ter permitido imigrações em massa, a Palestina tinha duas sociedades distintas que não poderiam ser reconciliadas. Eles recomendaram a partição da terra. O Alto Comitê Árabe rejeitou, dizendo que a terra inteira lhes pertencia. Então os britânicos suprimiram o Alto Comitê Árabe. Eles introduziram o Livro Branco de 1939. Ele afirmava que a Palestina deveria ser um estado binacional habitado por judeus e palestinos, mas que a imigração judaica seria limitada por 5 anos. Mas a imigração ilegal ainda existia e a violência continuava a eclodir. E quando os britânicos não conseguiram lidar com a bagunça que ajudaram a criar, eles devolveram o país para a ONU em 1948. A ONU, então, decidiu dividir Palestina. A história fica muito mais complicada depois disso, mas os britânicos, prometendo uma terra que já pertencia aos palestinos para outro povo, desempenhou um papel em décadas de conflito e banho de sangue.